Vida e Ensinos, capítulo 39. Uma visão do conflito. Vi em visão 2 exércitos em terrível conflito. Um deles ostentava em suas bandeiras os emblemas do mundo. O outro era guiado pela bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel. Bandeira após bandeira era arrastada ao chão à medida que companhia após companhia do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e grupo após grupo das tropas do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Um anjo que voava pelo meio do céu pôs a bandeira de Emanuel em muitas mãos, enquanto um forte general bradava em alta voz: coloquem-se em fila. Tomem agora posição os que são leais aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18. Venham todos os que quiserem acudir em socorro do Senhor contra os valentes. Isaías 5, 23. O combate prosseguia. A vitória ia alternadamente de um para outro lado. Às vezes, os soldados da cruz cediam terreno, como quando um doente se definha. Isaías 10, verso 18. Mas sua retirada aparente não foi senão para ganhar uma posição mais vantajosa. Gritos de alegria foram ouvidos. Ressoou um cântico de louvor a Deus, e as vozes dos anjos se uniram a ele, quando os soldados de Cristo hastearam sua bandeira sobre os muros da fortaleza, até então em poder do inimigo. O príncipe da nossa salvação estava comandando a batalha e dando assistência a seus soldados. Grandemente se manifestava seu poder, encorajando-os a lutar até os portões. Ele permitiu que passassem por experiências desagradáveis para correção, enquanto os guiava passo a passo, vencendo e para vencer. Apocalipse 6, verso 2. Por fim, a vitória foi conquistada. Triunfou gloriosamente o exército que seguia a bandeira que trazia a inscrição: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Os soldados de Cristo estavam junto aos portões da cidade, que com alegria recebeu seu rei. Foi estabelecido o reino de paz, alegria e justiça eterna. A igreja triunfante. Hoje, a igreja militante. Enfrentamos agora um mundo nas trevas da meia-noite, quase inteiramente entregue à idolatria. Mas se aproxima o dia em que a batalha será travada e obtida a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra, como é feita no céu. Então as nações não possuirão outra lei senão a do céu. Juntas, constituirão uma família feliz e unida, usando as vestes de louvor e ações de graça, vestes da justiça de Cristo. Toda a natureza, em sua beleza insuperável, oferecerá a Deus um constante tributo de louvor e adoração. O mundo será inundado da luz do céu. Os anos transcorrerão em alegria. A luz da lua será como a do sol, e a dele será 7 vezes mais brilhante do que é hoje. Isaías 30, 26. Diante deste cenário, as estrelas da manhã cantarão juntas e os filhos de Deus exultarão de alegria ao se unirem Deus e Cristo para proclamar: não mais haverá pecado e nem morte. Sempre em guarda. Essa é a cena que me é apresentada. A igreja, porém, deve
e irá combater os inimigos visíveis e invisíveis. Estão apostos forças satânicas em forma humana. Homens têm se confederado para se opor aos exércitos do Senhor. Essas confederações continuarão até que Cristo deixe seu lugar de intercessor diante do propiciatório e coloque as vestes de vingança. Agentes satânicos estão em todas as cidades, ocupados em organizar em partidos os que se opõem à lei de Deus. Alguns que se dizem santos e outros declaradamente incrédulos se filiam a essas facções. Não é hora de o povo de Deus fraquejar. Não podemos deixar de ficar em guarda um momento sequer. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versos 10 a 17. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, versos 9 a 11. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1, versos 27 a 29. Nesses últimos dias, existem reveladas visões de glória futura, cenas traçadas pela mão de Deus, e elas devem ser valorizadas por sua igreja. O que alentou o Filho de Deus em sua traição e julgamento? Ele viu o trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Isaías 53, verso 11. Teve uma visão da eternidade e viu a felicidade daqueles que, por sua humilhação, receberiam perdão e vida eterna. Foi ferido pelas transgressões deles e moído por suas iniquidades. O castigo que lhes traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Seus ouvidos ouviram as aclamações dos resgatados. Ele ouviu os remidos entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Devemos ter uma visão do futuro e da fidelidade do céu. Posicionem-se no limiar da eternidade e ouçam as graciosas boas-vindas dadas aos que nesta vida cooperam com Cristo, considerando privilégio e honra sofrer por amor a Ele. Ao se unirem aos anjos, eles lançam suas coroas aos pés do Redentor, exclamando: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5, versos 12 e 13. No céu, os remidos saudarão aqueles que os guiaram ao Salvador crucificado.
Unem-se em louvor àquele que morreu para que os seres humanos tivessem uma vida tão duradoura quanto a de Deus. O conflito está terminado, as tribulações e lutas chegaram ao fim. Cânticos de vitória enchem todo o céu, enquanto os remidos permanecem em volta do trono de Deus, todos entoam um coro jubiloso. Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:12. E vive novamente como triunfante vencedor. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, versos 9 e 10. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, versos 14 a 17. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4.